Fala pessoal, no vídeo de hoje vamos fazer uma revisão bem rápida da matéria de Direito Constitucional focado no concurso da Polícia Militar de Goiás. Então eu trouxe aqui os principais artigos, vocês podem ver aqui que eu coloquei os artigos que estão previstos no edital, todos eles. Mas essa minha revisão aqui, eu analisei 200 questões anteriores, né, do Instituto OCP, que é a banca que vai fazer essa prova, e com base nessa análise, eu separei aqui os mais importantes. Isso não quer dizer que você deixará de ler os demais, né? Porque é muito importante, visto que creio que por conta do edital ser muito enxuto, a nota de corte desse concurso, se vir uma prova, um padrão, né, normal, não vir uma prova muito difícil, a nota de corte tende a ser muito alta. Por quê? Porque o edital é muito curto. Quando o edital é muito curto, as pessoas têm mais tempo de estudar de forma reiterada essas matérias e, consequentemente, acertam mais questões. Então, é de suma importância que vocês levem a sério a leitura dos artigos, mas trouxe aqui para vocês os principais. Então, assim, como vocês viram aqui, é uma revisão turbo. Então, vou ler bem rápido. Os artigos que tiver alguma pegadinha, alguma coisa assim, que eu encontrei na resolução das questões, eu vou aqui falar para vocês, mas recebi estados, municípios e do DF, constituem Estado democrático de direito e tem como fundamentos. Então aqui são os fundamentos. O mnemônico que eu uso é o SOCI de VAPLU, soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e pluralismo político. Vocês têm que decorar esse mnemônico aí, tá? Aqui eu coloquei aqui para vocês lerem, tá? Forma de governo, forma de Estado, característica de federação, mas eu vou disponibilizar esse material aqui vai estar no link aí na descrição do YouTube aí, desse vídeo, e aí vocês acessem meu Instagram, ou vou disponibilizar esse material de revisão aqui de forma gratuita, tá? Vou deixar aí, vocês baixem ele. Então vamos lá. Todo poder emana do povo que exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, tá? Esses dois, eleitos ou diretamente, nos termos dessa Constituição. Aqui, são poderes da União independentes, eles são independentes e são harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Artigo 3º, constituem objetivos fundamentais. Então, vocês viram aqui no artigo 1º, aqui são os fundamentos, aqui são os objetivos. Então, como que eu faço para decorar isso? Eu penso assim, com os objetivos, com garra eu erro pouco. Então, tem esse mnemônico aqui, com garra erra pouco, construir, garantir, erradicar e promover. Então vocês leem. Construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Então, artigo 1º, os fundamentos, o artigo 3º, os objetivos e o artigo 4º, os princípios. Os princípios têm um mnemônico também. Ainda não cumpri recos, que é a independência nacional, prevalência dos direitos humanos, autodeterminação dos povos, não intervenção, igualdade entre os estados, defesa da paz, solução pacífica dos conflitos, repúdio ao racismo e ao terrorismo, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade e a concessão do asilo político. E aqui o parágrafo único. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política e social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Gente, o artigo 5º é o artigo mais importante para essa banca, tá? Das questões que eu analisei, em média, 60%, 70% era do artigo 5º, né? Vocês sabem que o artigo 5º tem diversos incisos, então eu trouxe aqui os mais importantes, só que é de suma importância que vocês leiam o artigo inteiro, tá? Aqui não está inteiro, como eu disse, trouxe só os mais importantes. Mas vocês têm que ler, têm que ir decorado esse artigo 5º, tá? Aqui, ó, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros no país, residentes no país, a inviolabilidade, direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade. Coloco aqui VLISP, né? É um mnemônico, mas vocês têm que decorar isso aqui. Aí aqui começa aonde a banca pode trocar as palavrinhas. Então, é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato, tá? Isso é vedado. O que eles colocam? Sendo permitido. É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material
moral e a imagem. Tem esses 3 tipos de dano, tá? A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo flagrante delito ou desastre, ou prestar socorro, ou durante o dia, tá? Durante o dia, por mais que ele tenha uma determinação judicial, ele não pode entrar à noite, tá? Porque às vezes você coloca assim, ou durante a noite por determinação judicial. E você pensa, o juiz me deixou, então pode entrar. Não, durante o dia só, apenas. É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas de todos os dados e comunicações, salvo no último caso por ordem judicial, tá? Lembrem disso, o juiz pode decretar aí, por exemplo, uma interceptação telefônica de dados, etc. Esse inciso aqui é muito importante. Todos podem reunir pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização. Ou seja, o poder público não precisa autorizar, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local. Então aqui, é necessário apenas o prévio aviso da autoridade. Ou seja, você quer fazer uma reunião em uma determinada praça. Você tem que avisar a autoridade, porque pode ser que tenha outra reunião naquela praça. Então, como estamos chegando na época da política, é possível ser cobrado uma questão desse inciso aí, né? Por exemplo, tem uma manifestação de um determinado político na Praça X. Então, a do outro político não pode fazer no mesmo horário, para não frustrar ela, etc, entendeu? Para manter a segurança também. Então, independentemente de autorização, é apenas exigido o prévio aviso da autoridade. Estou tomando meu talher aqui, tá? Vocês não reparam? Esse inciso aqui também ele cobra muito, assim, que o cara raciocina bastante. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado. Ou seja, aqui fala que no primeiro caso, então o que é o primeiro caso? Compulsoriamente dissolvidas, que precisa do trânsito em julgado. Ter as suas atividades suspensas não precisa do trânsito em julgado, tá? O trânsito em julgado é exigido na dissolução, não na suspensão. Aí o que a banca faz? Troca isso aí. Coloca assim, no segundo caso. Aí tá errado, porque para atividade suspensa não exige o trânsito em julgado da sentença. São a todos assegurados, independente do pagamento de taxa, o direito de petição, a obtenção de certidões, etc. Aqui eu coloco um bizu aqui. O pobre só tem 2 direitos, nascer e morrer, que é de graça aqui, né? A certidão de óbito de nascimento. O hipossuficiente tem assistência judiciária integral e gratuita, independente de pagamento de taxa, direito de certidão e o direito de petição. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito. A lei não prejudicará o direito adquirido, tá? Então, assim, se você já tem um direito adquirido, por mais que a lei seja alterada e tudo mais, você, como é um direito adquirido, você não perde ele, né? O ato jurídico e a coisa julgada, não haverá juiz ou tribunal de exceção, ou seja, esse aqui é o princípio do juiz natural, né? Você deverá ser julgado por um cara que, por exemplo, passou no concurso público, que está exercendo a lei, a jurisdição. É reconhecida a instituição do júri com a organização que lhe der a lei assegurada. Então, o júri é a plenitude de defesa, o sigilo das votações, a soberania dos vereditos, a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, tentados e consumados. Tá? Depois vocês pesquisem aí os crimes dolosos contra a vida, que é o homicídio, o infanticídio, o aborto, tá? Vocês procuram lá. Quais são os crimes que são julgados pelo tribunal do júri. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. Esse inciso está previsto aí também no artigo 1º do Código Penal, que é o inciso o princípio da legalidade, na verdade. A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu, tá? Lembrem disso. A prática do racismo constitui crime inafiançável, imprescritível, pena de reclusão. Aqui a banca coloca detenção, aí vai estar errado, tá? É reclusão, ou seja, mais grave. A lei considerará crimes inafiançáveis, insuscetíveis de graça ou anistia, que é o FIGA, né, que eu falo. Fiança, indulto, graça e anistia. A tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes, o terrorismo e os definidos como hediondos. Está lá na lei de hediondos. Tem que ser estudado também, é uma lei muito pequena e muito importante. Constitui crime inafiançável e imprescritível.
A ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Então aqui a gente coloca um mnemônimo como ração, que é o racismo e a ação de grupos armados. Não haverá penas de morte, salvo em caso de guerra declarada, de caráter perpétuo não pode ter, de trabalho forçado não pode ter, de banimento não pode ter e penas cruéis também não pode ter. Nenhum brasileiro será extraditado, salvo naturalizado, em caso de crime comum, tá, gente? Crime comum. Agora eu falo que não pode ser por crime político e tal, praticada antes da naturalização ou de comprovado envolvimento, tráfico ilícito de entorpecentes, tá? Então, crime comum não pode, tá bom? Que não será concedida a extradição, ou crime comum é o que pode, na verdade, tá? Desculpa. Aqui, o que não pode é crime político. O cara não pode ser extraditado por crime político ou por crime de opinião, tá? Crime comum pode, crime praticado antes da naturalização ou comprovado envolvimento com tráfico ilícito de entorpecentes também pode. O que não pode, crime político e crime de opinião. São inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. Isso aqui vocês têm que saber, né? É o básico do básico. O preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão e por seu interrogatório, tá? A prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade. Sempre que vocês ouvirem a prisão é ilegal, então ela tem que ser relaxada, tá? Não é liberdade provisória, não. Ilegal é relaxada. Essa parte aqui é muito importante, ó. Que a banca troca os nomes. Habeas corpus, sempre que alguém sofrer ou achar ameaçado de sofrer violência ou coação na sua liberdade de ir e vir. Então, locomoção, ir e vir, por ilegalidade ou abuso de poder. Tá? Então, habeas corpus, eu estou, por exemplo, tem um mandado de prisão contra eu e esse mandado é ilegal. Então, ele vai, caso eu for preso, ele vai retirar a minha liberdade de ir e vir. Então, eu utilizo o habeas corpus para, por exemplo, uma prisão ilegal, um mandado de prisão ilegal que tem contra mim. Conceder mandado de segurança para proteger o direito líquido e certo, que não é amparado por habeas corpus e nem habeas data. Porém, a gente vai ver a função do habeas data. Mas, lembre-se, mandado de segurança, proteger o direito líquido e certo. Grave essas palavrinhas. Então, aqui, liberdade de locomoção, HC. Mandado de segurança, direito líquido e certo. Vocês têm que ter gravar essas partes aí. O mandado de segurança coletivo pode ser interpretado por partido político, com representação no Congresso Nacional, ou por organização sindical, entidade de classe, associação legalmente constituída, em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos interesses de seus membros ou associados. Então, representação no Congresso Nacional ou organização, entidade, associação com funcionamento há pelo menos um ano. Mandado de injunção, muito importante, é a falta de norma regulamentadora. Sempre quando o poder público, por exemplo, for omisso, não ter uma norma regulando um determinado, por exemplo, determinada prática, ilícita e tudo mais, você entra com um mandado de injunção falando assim, ó, poder público, você tem que criar uma norma para isso, porque não tem, entendeu? Habeas data, esse é muito cobrado também, para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante constante em registro ou bancos de entidades governamentais ou caráter público. Então vamos supor que eu chego lá no cartório e peço uma determinada informação a meu respeito de uma pessoa, ou a uma pessoa, né? Eu peço lá, ó, me fala essa informação, o que tem aqui no meu nome e tal e tal. E o cartório ele tem a obrigação de falar. Então, se ele não te falar, você entra com um habeas data, ou seja, para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante. Qualquer cidadão, isso aqui é ação popular, qualquer cidadão, tá? Não cai na pegadinha que ele coloca lá assim, estrangeiro, não sei o que, residente não sei aonde. Então, assim, qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que visa anular ato lesivo ao patrimônio público, entidade do Estado que participe, a moralidade administrativa, ao meio ambiente, patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e dos ônus de sucumbência. São gratuitas as ações de habeas corpus e habeas data, na forma da lei e os atos necessários ao exercício da cidadania. Então vocês têm que lembrar, os emendos constitucionais que nós chamamos, né, que nós damos esse nome, são habeas corpus, habeas data, mandado de segurança, mandado de injunção. Os que têm H, habeas data e habeas corpus são gratuitos. Os que têm o M são pagos, tá? Esse parágrafo é muito importante.
os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos, tá, gente? Não esquece isso, tem que ser de direitos humanos, que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos por 3/5 dos votos dos respectivos membros serão equivalentes às emendas constitucionais. Emendas constitucionais, tá, gente? Esse artigo 6 aqui, por que eu gosto dele? Porque ele é bom para ser usado em redação. Então, sempre quando fala alguma coisa lá, você usa o artigo 6. Por exemplo, de acordo com a Constituição, o artigo 6 são direitos sociais à educação, se estiver falando de educação, à saúde, alimentação, ao trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade e à infância e assistência aos desamparados. Você vê o tanto de informações que esse artigo 6 aí traz, né, dos direitos sociais. Então, aí dá para usar em diversas redações, né, em diversos temas. O artigo 7. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Irredutibilidade do salário, salvo disposto em convenção ou acordo coletivo. Garantia do salário nunca inferior ao mínimo para os que recebem remuneração variável. Duração do trabalho normal, não superior a 8 horas diárias ou 44 semanais, tá? Repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos, aí a banca coloca lá preferencialmente aos sábados, tá errado. Licença gestante, sem prejuízo do emprego ou de salário com duração de 120 dias, tá? Licença gestante. Assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até 5 anos de idade em creches pré-escolas. O que a banca coloca? A banca coloca 7 anos, mas é 5. Vou deixar aqui. Pra vocês errar as questões dessa aí, hein? Pode mandar ela matar. Proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz. Ou seja, o menor de 16 anos pode trabalhar? Pode. Então, ele pode trabalhar como o menor aprendiz, caso ele tenha entre 14 ou mais, tá? É livre associação profissional ou sindical, observado o seguinte, que eu coloquei os 3 principais incisos. Ninguém será obrigado a filiar ou manter-se afiliado a sindicato. É obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho. Aqui que a banca coloca? A banca coloca que é facultativa. O aposentado filiado tem direito a votar e ser votado nas organizações sindicais. Esse artigo 11 aqui, ó, nas empresas de mais de 200 empregados, é assegurada a eleição de um representante deles com a finalidade exclusiva de promover-lhes os entendimentos direto com os empregadores. Ou seja, quando a empresa é muito grande, tem mais de 200 funcionários, é assegurada a eleição de um deles para ele ser tipo o presidente, o representante que vai ter um diálogo ali com, vamos supor que o dono da empresa, né? Então, grave esse número, 200. Porque a banca coloca 100, 150, 300 e está errado. Da nacionalidade, artigo 12. São brasileiros natos, os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que não estejam a serviço do seu país. Gente, essa linha aqui, ela é muito cobrada e gera muita confusão. Vou ensinar uma coisa para vocês. Vou citar um exemplo. Um casal de argentinos vem para o Brasil passar férias. Enquanto eles estão passando férias aqui, a esposa teve a luz de um menino. Pergunta-se, esse menino é brasileiro ou argentino? Se eles estão de férias aqui, ou seja, não estão a serviço da Argentina, o menino é brasileiro. Por quê? Porque ele nasceu aqui no Brasil e os pais não estavam a serviço do seu país, entendeu? Então eles vieram passar umas férias aqui e aqui o filho nasceu. Ele é brasileiro. Mas um outro exemplo. O casal vieram para o Brasil e aqui eles tiveram um filho. Né? Nasceu o filho. Só que ele estava a serviço da Argentina. Pergunta, ele é argentino ou brasileiro? Argentino, porque os pais estavam a serviço do seu país. Ou seja, os pais são argentinos e eles estavam a serviço da Argentina. Então, o filho é argentino. Agora, terceiro exemplo. Os pais dos meninos, dessa criança que vai nascer aí, vamos supor, eles estão a serviço do Uruguai.
e vieram para o Brasil. Ó, eles são argentinos, estão a serviço do Uruguai e vieram para o Brasil. Aqui no Brasil, o filho nasceu. E aí? Qual a nacionalidade? Brasileiro, porque a lei fala, os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de país estrangeiro, desde que não esteja a serviço do seu país. Ou seja, se os pais são argentinos e estão a serviço de outro país, ou seja, Uruguai, Chile, Colômbia, e eles têm um filho aqui, ele será brasileiro nato. Por quê? Porque ele não está a serviço do seu país, porque o país dele é Argentina. Então a única hipótese dele ser argentino é se eles vierem para cá, para o Brasil, e estão a serviço da Argentina. Eles estiverem a serviço da Argentina. Aí ele será argentino, beleza? Não confunda isso, pelo amor de Deus. Os nascidos no estrangeiro, de pai ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. O mesmo exemplo, né? Um casal de brasileiros vai, por exemplo, para a Inglaterra. Que eles estão trabalhando para o Brasil na Inglaterra, a serviço do Brasil. Mesmo onde que o filho deles nasce lá, ele será brasileiro nato. Foram para a Inglaterra e eles não estão a serviço do Brasil, nacionalidade para lá, onde ele nascer, beleza? Os nascidos no estrangeiro, de pai ou mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham residir na República Federativa do Brasil e optem em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Ou seja, esse exemplo que eu citei, o menino nasceu na Inglaterra e os pais não estavam a serviço do Brasil. Só que depois de atingida a maioridade, esse moleque vem para o Brasil e ele optar pela nacionalidade brasileira, ele é brasileiro nato. Por quê? Porque os pais são brasileiros e ele optou, né? Ou ele foi registrado em repartição brasileira. Esses são os natos, tá? Agora vamos para os naturalizados. Esse artigo é muito importante, então a gente vai demorar um pouquinho nele. Naturalizados. Os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, exigidas aos originários de país de língua portuguesa apenas residência por um ano ininterrupto. Ou seja, os países que têm a língua portuguesa como seu idioma, eles apenas é cobrado para ele ser naturalizado brasileiro a residência ininterrupta de um ano aqui no Brasil. Agora, os estrangeiros de qualquer nacionalidade residentes na República há mais de 15 anos, se eles não têm a língua portuguesa aí como seu idioma oficial, entendeu? Então, os países que têm a língua portuguesa como idioma oficial, residência ininterrupta um ano no Brasil. Se não tem esse idioma português, é 15 anos, desde que requeira a nacionalidade brasileira e não tenha condenação penal. Aos portugueses com residência permanente no país, se houver reciprocidade em favor de brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvo os casos previstos na Constituição. A lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, salvo os casos previstos na Constituição. São privativos de brasileiro nato os cargos. O mnemônico é mp3.com, que são 3P, 1M e o com. Né? Os 3P, presidente e vice-presidente da República, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal. Tá? Esses 3 presidentes e o vice, né? Tá ali junto com o presidente. O ministro do STF, qualquer um, tá? Não precisa ser o presidente do STF, o ministro do STF, os ministros da carreira diplomática, os oficiais das Forças Armadas e o ministro de Estado de Defesa, não é da Justiça, coloquei aqui, porque eles colocam aqui ministro da Justiça, não é ministro da Justiça, ministro de Estado de Defesa. Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que tiver cancelado a sua naturalização por sentença judicial em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. Adquirir outra nacionalidade, salvo de reconhecimento da nacionalidade originária pela lei brasileira. Ou seja, se no país que o brasileiro for, ele reconhecer a originária e uma secundária, ele não perde. Por exemplo, eu sou brasileiro ou vou para os Estados Unidos, aí eles falam assim, não, vamos deixar a sua originária aí como brasileiro. Então você não perde. Da imposição de naturalização pela norma estrangeira ao brasileiro residente em estado estrangeiro como condições para permanência. Tá? Então, desses 2 casos, você não vai perder a sua nacionalidade quando o país ele deixar você ter uma originária e uma derivada ali, né, vamos usar esse nome, ou então quando você vai para outro país, por exemplo, eles falam assim, ó, para você morar aqui é obrigatório que você perca a sua nacionalidade brasileira e tenha a nossa. Então, quando no país é obrigatório, você não perde
a nacionalidade brasileira, beleza? A língua portuguesa é o idioma oficial da República Federativa do Brasil. São os símbolos da República Federativa do Brasil a bandeira, o hino, as armas e o selo nacionais. Os estados, o DF e os municípios poderão ter símbolos próprios. Artigo 18. A organização política administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os estados, o DF e os municípios, todos autônomos nos termos dessa Constituição. Brasília é a capital federal. Os estados podem incorporar entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para anexarem a outros, ou formarem novos estados ou territórios federais, mediante aprovação da população diretamente interessada, através de plebiscito e do Congresso Nacional por meio de lei complementar. Vocês leem isso aqui, tá? Coloquei a dica aí. A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de municípios far-se-ão por lei estadual, dentro de um período determinado por lei complementar federal. Então, ou seja, aqui tem a sequência: municípios, estados e federal. Eu sempre gravo isso. Desmembramento de municípios far-se-ão por lei estadual, dentro de um período determinado por lei complementar federal, e dependerão de consulta prévia mediante plebiscito as populações dos municípios envolvidos, que vão incorporar-se ou desmembrar, após divulgação dos estudos de viabilidade municipal apresentados e publicados na forma da lei. Então, o desmembramento, a fusão, a incorporação dos municípios requer estudo de viabilidade municipal. Já a incorporação, a subdivisão, o desmembramento dos estados não requer o estudo de viabilidade, beleza? Os de municípios sim, os de estados não. É vedada a União, aos estados e ao DF e aos municípios estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-las, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles os seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada na forma da lei a colaboração de interesse público. Esse inciso caiu na prova de oficial do Mato Grosso, tá? É muito importante, leia com atenção. Esse material é muito importante, né? Eu trouxe aqui os principais artigos. Recusar fé aos documentos públicos, criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. Artigos 20, 21, 22, 23 e 24. São artigos que eu coloquei aqui, que são artigos extensos, mas que é de muita importância. Então, assim, eu não trouxe aqui porque ia ficar um material muito grande, mas vocês têm que ler esse material aqui, ó. Eu até coloquei esse recado, é o seguinte: são artigos importantes, porém muito extensos por conta da quantidade de incisos. Aconselho ler 1 ou 2 dias antes da prova, para ficar fresco na memória antes disso. Eu nem sofro com isso. Então, eu quis dizer o seguinte, que por ser artigos muito grandes, ser muito decoreba, eu leio antes da prova. Porque tem lá a competência concorrente da União, dos municípios, ou dos estados, aí a competência comum dos municípios, não sei o que, competência privativa da União. Então, assim, são artigos chatos demais, só que é cobrado em todas as provas. E a maioria das questões dessa aí, as pessoas erram. O que eu falei lá no início do vídeo. Essa prova vai ter uma nota de corte muito alta. Então, é de fundamental importância você não errar essas questões. Da administração pública. A administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, dos estados, do DF e dos municípios, obedecerá os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e também as seguintes. Esse aqui é o famoso LIMP, tá? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Prestem atenção, que às vezes eles colocam eficácia. Eficácia. E aí tá errado. É eficiência. E esse foi o último princípio inserido na Constituição Federal, desses aqui, pela emenda constitucional de 1999, algo assim, tá? Mas se perguntar qual foi o último, vocês marquem eficiência. Eu não lembro qual foi a emenda constitucional, mas eu sei que esse é o último, vocês marquem ele. O prazo de validade de concurso público será de 2 anos, prorrogável por uma vez por mais 2 anos, tá? Por igual período, ou seja, 2 anos. 2 mais 2, uma única vez. As funções de confiança exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo e os cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. E para gravar eu coloco
que é CAD, que é chefia, direção e assessoramento. A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária e excepcional do interesse público. Ou seja, aqueles servidores temporários, então é possível, em interesse excepcional. Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo. É vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração ao pessoal do serviço público. É vedada esse artigo aqui, esse inciso é importante, ó. Vai cair na sua prova, hein? Grave aí. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso 11. 2 cargos de professor pode ser acumulado a um cargo de professor e outro de técnico ou científico, ou então a de 2 cargos ou empregos privativos de profissionais da saúde com profissões regulamentadas. Gente, esse inciso vai cair na prova de vocês. Grave esse inciso. São estáveis após 3 anos do efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. Estáveis após de 3 anos, beleza? O servidor público só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado mediante processo administrativo em que seja assegurada ampla defesa. Aí o Avanca vem aqui e coloca independentemente de ampla defesa. Está errado. Tem que ser assegurada ampla defesa. Mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho na forma da lei complementar assegurada ampla defesa. Toda vez que você vai demitir o funcionário, você tem que permitir ampla defesa, tá? Invalidada por sentença judicial, a demissão do servidor estável será ele reintegrado e o eventual ocupante da vaga ser estável reconduzido ao cargo de origem sem direito à indenização, aproveitando em outro cargo ou possuem disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço. Esse parágrafo aqui é importante, hein? Vocês lerem também. Extinto o cargo declarado a sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade, servidor estável, tá? Com remuneração proporcional ao tempo de serviço, até seu adequado aproveitamento em outro cargo. O poder legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Vocês entenderam, né? O poder legislativo é o quê? Quem legisla, né? Quem cria as leis. Ele é exercido pelo Congresso Nacional, que fica lá em Brasília. E o Congresso Nacional compõe da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Cada legislatura terá a duração de 4 anos. E agora começa esses prazos aí que a banca adora, porque ela é literal, né? A banca gosta de cobrar a lei seca. Então, com certeza, virão questões desses temas aqui. A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo, eleitos pelo sistema proporcional. Então, preste atenção. A Câmara dos Deputados compõe de representantes do povo, eleitos pelo sistema proporcional. Já o Senado Federal, eles compõem-se por representantes dos estados, tá? E é por princípio majoritário. Deixa eu ver. Segundo o que embaixo tem. Olha na chega nele. Então, Câmara dos Deputados, sistema proporcional. Aí ele troca, a banca troca, coloca o Senado Federal, sistema proporcional, tá errado. Câmara dos Deputados, sistema proporcional. O número total de deputados, bem como a representação por Estado e pelo DF, será estabelecido por lei complementar proporcionalmente à população, procedendo-se aos ajustes necessários no ano anterior às eleições para que nenhuma daquelas unidades da federação tenha menos de 8 ou mais de 70. Lembra daquele ditado que fala assim, eu sou 8 ou 80? Então, na verdade, os deputados é 8 ou 70, tá? Lembra? Nunca menos de 8 e nunca mais de 70. O Senado Federal compõe-se de representantes dos estados e do DF, eleitos segundo o princípio majoritário, tá? Então, a Câmara dos Deputados é o proporcional, né? Sistema proporcional, e o Senado Federal, princípio majoritário. Cada estado e o DF elegerão 3 senadores, com mandato de 8 anos, tá?
O mandato deles é de 8 anos, não é igual os outros ali que é 4, os deputados. A representação de cada estado e do DF será renovada de 4 em 4 anos, alternadamente por 1 e 2 terços. Cada senador será eleito com 2 suplentes. Aí a banca coloca 3, 4 suplentes, tá? Mas é só 2. Salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações de cada casa e de suas comissões serão tomadas por maioria dos votos representantes, a maioria absoluta. Não é relativa, é absoluta. É da competência exclusiva do Congresso Nacional autorizar o presidente e o vice-presidente da República a se ausentar do país quando a ausência exceder 15 dias. Ou seja, quando o presidente ou o vice-presidente for ausentar do país por mais de 15 dias, o Congresso Nacional tem que autorizar eles. É também de competência do Congresso Nacional julgar anualmente as contas prestadas pelo presidente da República e apreciar os relatórios sobre a sua execução dos planos de governo. A Câmara dos Deputados. Compete privativamente à Câmara dos Deputados autorizar por 2 terços de seus membros a instauração de processo contra o presidente e o vice-presidente da República e os ministros de Estados. Tá? 2 terços. Proceder-se à tomada de conta do presidente da República quando não apresentados ao Congresso Nacional, dentro de 60 dias. Aí eles vão trocando, tá? Isso aqui vocês podem ler com atenção, porque isso aqui é o que eles vão trocar. Compete privativamente ao Senado Federal processar e julgar o presidente da República nos crimes de responsabilidades, bem como os ministros de Estado, tal. Então, é uma coisa que vocês têm que saber também. Quem processa e julga o presidente e o vice-presidente da República por crimes de responsabilidade é o Senado Federal. Quem julga e processa o presidente ou vice-presidente por crimes comuns é o STF. Então, de responsabilidade o Senado Federal, crimes comuns o STF, beleza? Não faça confusão desses artigos aí. Deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Ou seja, o deputado está lá na Câmara Legislativa lá, e fala alguma coisa lá, dá uma opinião. Ele não pode ser penalmente, ele não pode sofrer criminalmente pelo que ele fala ali, porque a opinião dele, ele é inviolável ali, se ele estiver ali, né, óbvio, durante o seu trabalho e tudo mais. Desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional, ou seja, os deputados e os senadores, não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. Aí o que a banca faz? Apaga isso aqui, ó. Salvo em flagrante de crime afiançável. Tá errado. É crime inafiançável. É crime que não cabe fiança, tá? Crime que cabe fiança, eles não poderão ser presos em flagrante, porque eles pagam a fiança e saem, né? Eles têm dinheiro. Então, é salvo em flagrante de crime inafiançável. Nesse caso, os autos serão remetidos dentro de 24 horas à casa respectiva, ou seja, se é um deputado, vai para a Câmara dos Deputados, e se é um senador, vai para o Senado Federal, para que, pelo voto da maioria de seus membros, resolva sobre a prisão. Gente, eu coloquei aqui desde a expedição, o que eles não poderão fazer, desde a posse, o que eles não poderão fazer, vocês leem isso aqui, tá? Esses 2 incisos aqui são importantes. Então aqui, desde a expedição eles não poderão fazer isso aqui: firmar, aceitar, exercer. Posse, ser proprietários, ocupar, patrocinar, ser titulares. Vocês leem isso aqui, beleza? O processo legislativo compreende a elaboração de emendas à Constituição, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções. Esse artigo 59 aqui é muito cobrado em provas também, tá? Então faça necessário que vocês leiam ele com atenção. A lei complementar disporá sobre a elaboração, a redação e a alteração e consolidação das leis. Gente, agora se eu tivesse que mostrar falar assim, ó, de muita atenção a um determinado artigo, eu colocaria o artigo 60. O artigo 60 é muito cobrado nessas provas e ainda mais para a polícia, tá? É batido esse artigo. Então, vocês prestem atenção nesse artigo aí. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta. Ou seja, como eu posso emendar a Constituição? 1/3 no mínimo da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal. 1/3 no mínimo. Ou do Presidente da República ou de mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, manifestado cada uma delas pela maioria relativa. Essa palavra é muito importante.
Porque o que a banca coloca? A banca coloca absoluta. É relativa. Que 1/3 no mínimo do presidente da República. Então, como que ela pode ser emendada? 1/3 no mínimo da Câmara dos Deputados ou do Senado pelo presidente ou de mais da metade das Assembleias Legislativas. Beleza? Pela sua maioria relativa, não é absoluta. A Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, estado de defesa ou estado de sítio. Isso aqui é o básico que você tem que saber também. A proposta, que proposta de emenda que eu acabei de falar, será discutida e votada em cada caso do Congresso Nacional por 2 turnos, considerado se aprovado se obtiver em ambos 3/5. Então, 2, 3, 5, eu uso 2 turnos, 3/5 dos votos dos respectivos membros. A emenda à Constituição será promulgada pelas mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal com o respectivo número de ordem. Gente, presta atenção nisso aqui. Não será objeto de deliberação a proposta de emenda que tente abolir, ou seja, sabe essa emenda que eu falei, que é 1/3 no mínimo da Câmara dos Deputados, do Senado, do Presidente da República ou da Assembleia Legislativa? Então, não poderá ser emendada uma proposta que tem o objetivo de abolir a forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes e os direitos e garantias individuais. Qual é o mnemônico? For de você. Forma federativa, que é o for, o voto direto, o C, separação dos poderes e o de direitos e garantias individuais. A matéria constante proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma legislação ou na mesma sessão legislativa. Sessão legislativa é o que? É aquele ano, né, que começa ali em janeiro, vai até dezembro. Na verdade, sim, que eles começam a trabalhar acho que é fevereiro, alguma coisa assim, vai novembro, dezembro, algo assim. Então, assim, se a emenda for rejeitada ou prejudicada durante esse ano, ela não poderá ser proposta do mesmo assunto, tá? Na sessão legislativa. Não é do mandato legislativo, porque o mandato legislativo é 4 anos. Aí a banca coloca lá, não pode ser proposta dentro do mandato legislativo, mas no mandato legislativo tem 4 sessões. Tá? Então a matéria constante que foi reprovada ou prejudicada, ela não pode ser na mesma sessão. Ou seja, eu tive uma emenda aí que eu coloquei determinado assunto lá para mim em março. Então, até dezembro eu não posso colocar isso mesmo. Virou o ano, eu posso. Tá? Então é na mesma sessão. Tá? Não é legislatura, porque legislatura é 4 anos. Sessão é no 1 ano, né? Que eles têm a sessão lá, que vota, etc. Beleza? Então aqui, matéria proposta de emenda. Emenda. Lembre-se de uma coisa. A emenda rejeitada ou prejudicada, ela não pode ser proposta na mesma sessão. Já o projeto de lei, ele pode, se ele for depois votado lá pela maioria absoluta, algo assim, e aí ele pode ser na mesma sessão revisto, tá? Então emenda não. Projeto de lei pode, beleza? Vamos continuar. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou comissão das câmaras dos deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao STF, aos tribunais superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nessa Constituição. São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas, dispõem sobre criação, cargos e funções, organização administrativa e judiciária, servidores públicos, organização do MP, criação e extinção de ministérios, militares das Forças Armadas. A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos Deputados, ou seja, quando a população ela quer, por exemplo, iniciar, por exemplo, um projeto de lei, ela inicia-se na Câmara dos Deputados. E muitas vezes a banca faz uma confusão de colocando que o projeto de lei de iniciativa popular ele dá início no Senado Federal, mas é errado. O projeto de lei ele dá início na Câmara dos Deputados. Aqui, ó, de projeto de lei subscrito por no mínimo 1% do eleitorado
nacional distribuído pelo menos por 5 estados com não menos de 0,3% dos eleitores. O mnemônio que a gente usa é o 1503. O que é 1503? Isso é muito fácil, tá? No início pode parecer meio confuso gravar, mas é tranquilo. Aqui, ó. A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos Deputados, não ao Senado Federal, do projeto de lei subscrito por no mínimo 1%. Então aqui por isso que já tem 1% do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por 5 estados. Aí já tem os 5 aqui, ó. E não menos que 3,10, 1503. Em caso de relevância e urgência, o presidente da República poderá adotar medidas provisórias com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. É vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria relativa à nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políticos, direito penal, processo civil. Não tem direito civil aí, tá? E aí vocês terminam de ler aí, ó. Que a organização do Poder Judiciário, do MP, né, não pode ser adotada a edição de medidas provisórias contra eles, e planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamentos e créditos adicionais e suplementares. Artigo 67. A matéria constante de projeto de lei, aqui é o que eu tinha falado para vocês antes. O projeto de lei rejeitado somente poderá ser constituído objeto de novo projeto na mesma sessão, mediante propósito da maioria absoluta dos membros de qualquer das casas do Congresso Nacional. Então vocês lembram que anteriormente eu falei que a emenda constitucional rejeitada, ela não pode ser proposta novamente na mesma sessão legislativa. O projeto de lei pode, mediante propósito da maioria absoluta. Beleza? Anota esse aqui, é muito importante, pode cair na sua prova. Do presidente e do vice-presidente da República. O poder executivo é exercido pelo presidente da República, auxiliado pelos ministros de Estado. A eleição do presidente e do vice-presidente realizar-se-á simultaneamente no primeiro domingo de outubro, em primeiro turno, e no último domingo de outubro, no segundo turno. Então, primeiro domingo de outubro, primeiro turno. No último domingo de outubro, o segundo turno, se houver caso. A eleição do presidente importará do vice com ele registrado. Será considerado eleito presidente o candidato que, registrado por partido político, obtiver a maioria absoluta dos votos, tá? Aí a banca coloca relativa. Não computados os brancos e nulos. Se nenhum candidato alcançar a maioria absoluta na primeira votação, far-se-á nova eleição até 20 dias após a proclamação do resultado, concorrendo os 2 candidatos mais votados, considerando eleito aquele que obtiver a maioria dos votos válidos. Se antes de realizado o segundo turno ocorrer a morte, a desistência ou impedimento legal de candidato, convocar-se-á dentre os remanescentes o de maior votação. Então tem 2 caras ali que estão disputando. O primeiro que morreu, chama o que tinha ficado em terceiro. E se esse terceiro aí ele tiver empatado com o outro, chama o que dele estiver maior idade, ou seja mais idoso. Aqui, ó. Se na hipótese dos parágrafos anteriores permanecer em segundo lugar mais de um candidato com a mesma votação, qualificar-se o mais idoso. Concurso público, votação estranha, quando dá empate, chama o mais idoso, tá? Vocês colocam isso na cabeça. O presidente e o vice-presidente da República tomarão posse em sessão do Congresso Nacional, prestando o compromisso de manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Presta atenção nesse parágrafo. Se decorrido 10 dias da data fixada para a posse, agora eu vou falar sobre a posse aqui, que teve uma alteração, o presidente ou vice-presidente, salvo motivo de força maior, não tiver assumido, este será declarado vago. Ou seja, o presidente e o vice-presidente têm que tomar posse lá depois de ganhar a eleição e não tomar em 10 dias sem um motivo justificado, esse cargo será declarado vago. Substituirá o presidente no caso de impedimento a suceder-lhe no de vaga o vice-presidente. O vice-presidente da República, além de outras atribuições que lhe forem conferidas por lei complementar, auxiliará o presidente sempre que por ele convocado para missões especiais. Esse artigo 80 aqui também é importante. Em caso de impedimento do presidente e do vice, ou vacância dos respectivos cargos, serão sucessivamente chamados ao exercício da presidência. Ou seja, o presidente e o vice
Vamos supor aqui, morreu, não tem uma vacância ali e tal, chama primeiro o presidente da Câmara dos Deputados. Se ele não puder ir, não for, chama o presidente do Senado Federal, e se ele não puder, o presidente do Senado ou do Tribunal Federal. Recapitulando. Primeiro, presidente da Câmara. Segundo, presidente do Senado. Terceiro, presidente do STF, Supremo Tribunal Federal. Vagando os cargos de presidente e vice-presidente, faz a eleição 90 dias depois de aberta a última vaga. Gente, eu quero trazer uma coisa importante aqui. E quando faltar mais de 90 dias, ou aliás, quando faltar mais de 2 anos, a eleição far-se-á 90 dias depois de aberta a última vaga. Ocorrendo a vacância nos últimos 2 anos, ou seja, faltar menos de 2 anos, essa eleição será feita em 30 dias, tá? Então, se falta mais de 2 anos, 90 dias. Falta menos de 2 anos para a próxima eleição, far-se-á em 30 dias, beleza? Em qualquer dos casos, os eleitos deverão completar o período dos seus antecessores. Esse artigo aqui que eu ia falar para vocês, ó. O mandato do presidente da República é de 4 anos e terá início em 1º de janeiro. Se não me engano, gente, teve uma atualização e não é 1º de janeiro. Eu não lembro, tá? Mas eu acho que teve essa atualização. Pode confiar aí, é dia 5 de janeiro. Depois vocês pesquisem no Google, tá? Mas eu acho que a atualização que teve hoje é 5 de janeiro, tá? Terá o início do mandato do presidente eleito. Pesquisa do Google aí. Nada de ser folgado. O presidente e o vice-presidente da República não poderão, sem licença do Congresso Nacional, ausentar-se do país por período superior a 15 dias. Beleza? Eles não poderão, sem licença do Congresso Nacional. Eu já tinha falado anteriormente. Sem autorização por período superior a 15 dias. Compete privativamente ao presidente da República a extinção de funções ou cargos públicos quanto vagos. E essas funções, essas 3 funções que eu trouxe aqui, elas são delegáveis aos ministros dos Estados, Procurador-Geral da República e ao AGU, o Advogado-Geral da União. Então, extinção de funções ou cargos públicos quando vagos, conceder indultos e comutar penas, com audiências, se necessário, dos órgãos instituídos em lei, e prover e extinguir os cargos públicos federais na forma da lei. Esse artigo aqui também é importante, ó. Esses dois, 86 e 87. Admitida a acusação contra o presidente da República por 2/3 da Câmara dos Deputados, a Câmara dos Deputados que admite, tá? Será submetida a julgamento perante o STF, infrações comuns, eu tinha falado para vocês, né? Ou perante o Senado, crime de responsabilidade, eu tinha falado também. O presidente ficará suspenso das funções das infrações penais comuns se recebida denúncia ou a queixa pelo STF, lembra, né? STF, infrações penais comuns. Nos crimes de responsabilidade, Senado Federal, falei para vocês também. Decorrido o prazo de 180 dias, o julgamento não estiver concluído, cessará o afastamento do presidente e ele voltará ao seu exercício. Ou seja, o presidente está ali de boa e vai, aceita o Senado Federal começa a julgar ele ali pelo um crime de responsabilidade. Logo quando começa, o presidente ele é afastado do cargo. Se o Senado Federal não julgar ele em 180 dias, ele volta para o cargo, beleza? Enquanto não sobrevier sentença condenatória nas infrações comuns, o presidente da República não estará sujeito à prisão. O presidente da República, na vigência de seu mandato, não pode ser responsabilizado por atos estranhos aos exercícios de suas funções. Esse parágrafo é muito importante. Os ministros de Estado serão escolhidos entre brasileiros maior de 21 anos. Tá? Ministro de Estado é maior de 21 anos. Do Estado de Defesa. O presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, decretar estado de defesa, decreta. Defesa, decreta. Tá? Porque agora eu vou mostrar que o estado de sítio solicita. O presidente pode decretar o estado de defesa para preservar ou prontamente estabelecer em locais restritos e determinados. Ou seja, em determinado estado, naquele local, está precisando. Pronto. Estado de defesa. Agora, se for locais indeterminados, aí é o estado de sítio, beleza? A ordem pública ou a paz social ameaçadas por grave e eminente instabilidade institucional ou atingidas por calamidades de grandes proporções na natureza,
Por exemplo, aquela tragédia em Brumadinho, um local restrito e determinado. Então poderia ser, por exemplo, decretado o estado de defesa ali, tá? O decreto que institui o estado de defesa determinar o tempo da sua duração e especificará as áreas a serem abrangidas e indicará, nos termos e limites da lei, as medidas coercitivas a vigorarem. Dentre as seguintes, o que pode ser decretado no estado de defesa? Restrição da reunião, ainda que exercida nos seios das associações, a restrição do sigilo da correspondência, a restrição da comunicação telegráfica e telefônica. A ocupação e uso temporário de bens e serviços públicos na hipótese de calamidade, respondendo à União pelos danos e custos decorrentes. Esse aqui é muito importante, ó. O período de duração do estado de defesa. Ele não pode ser superior a 30 dias, podendo ser prorrogado por uma vez por igual período, ou seja, 30 dias prorrogado por única vez por mais 30 dias, só. Na vigência de estado de defesa, a prisão por crime contra o Estado determinada pelo executor da medida será por isso comunicada imediatamente ao juiz competente que a relaxará, tá? Prisão ilegal, relaxa, se não for legal, ou seja, relaxar se não for legal, então ela é ilegal. Facultado ao preso requerer o exame de corpo e delito, autoridade policial. Isso aqui dá muita confusão, porque o preso ele é facultado. O que é faculdade? É o poder ou não. Você tem a faculdade de fazer. Então tem a discricionalidade de escolher fazer ou não. Sempre quando falar assim, você é facultado fazer isso. Você tem a faculdade de fazer isso. Eu posso fazer ou não posso fazer. Então é facultado ao preso requerer o exame de corpo de delito à autoridade policial. Aí o que a banca faz? Coloca isso aqui, ó. Pronto, questão errada. Então é policial, tá, gente? Não caia nessa, não. A comunicação será acompanhada de declaração pela autoridade do estado físico e mental do detido no momento da sua atuação. Esse que é muito importante, ó. A prisão ou detenção de qualquer pessoa não poderá ser superior a 10 dias. 10 dias. A banca coloca 15, 20, 30, salvo quando autorizados pelo Poder Judiciário. Agora é pelo juiz, tá? Não é a autoridade policial mais. Então, por isso que eu falo, preste atenção nesses peguinhos aí, porque a banca, ela vai bem aí. É vedada a incomunicabilidade do preso. Gente, nunca vai ter a incomunicabilidade do preso. Nunca. É sempre vedada, tá? Seja pelo direitos humanos, seja pela Constituição Federal, tudo. É impossível. Falar que o preso vai ficar incomunicável, pode marcar que tá errado, tá? Beleza? Decretado o estado de defesa ou sua prorrogação, o presidente da República, dentro de 24 horas, submeterá o ato com respectiva justificação ao Congresso Nacional, que decidirá por maioria absoluta. Se o Congresso Nacional estiver em recesso, será convocado extraordinariamente no prazo de 5 dias. Ou seja, os caras estão lá de folga, vai em 5 dias e tem que voltar para trabalhar. O Congresso Nacional apreciará o decreto dentro de 10 dias, contado o seu recebimento, devendo continuar funcionando enquanto vigorar. Ou seja, ele estava lá de recesso. Aí foram convocados, votaram. Então eles têm que ficar lá até o estado de defesa acabar. Rejeitado o decreto, cessa imediatamente o estado de defesa. Do estado de sítio. O sítio solicita autorização. Decreta, ou seja, o estado de defesa decreta, o estado de sítio solicita. O presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, solicitar ao Congresso Nacional autorização para decretar o estado de sítio. Comoção grave de repercussão nacional e ocorrer de fatos que comprovem a ineficácia da medida tomada durante o estado de defesa. Ou seja, quando o estado de defesa não deu conta do recado, manda o estado de sítio. O estado de defesa não deu conta do recado, manda o estado de sítio. Declaração de estado de guerra ou resposta à agressão armada estrangeira. Guerra, resposta armada. Então, estado de sítio. O presidente da República, ao solicitar autorização para decretar o estado de sítio ou sua prorrogação, relatará os motivos determinantes do pedido, devendo o Congresso Nacional decidir por maioria absoluta. Maioria absoluta, não é maioria relativa. O decreto do estado de sítio indicará a sua duração, as normas necessárias para a sua execução e as garantias constitucionais que ficarão suspensas e depois de publicado, o presidente da República designará o executor das medidas específicas e as áreas abrangidas. Agora, uma diferença do estado de defesa e o estado de sítio é o seguinte:
O estado de defesa, ele tem o prazo de 30 dias, prorrogável uma única vez por mais 30. O estado de sítio, ele tem um prazo de 30 dias, mas ele pode ser prorrogado quantas vezes for preciso. Então ele pode 30, mais 30, mais 30, mais 30. Lembrando que caso o estado de sítio for autorizado pela solicitação lá por conta de guerra, não precisa ficar renovando 30, mais 30, mais 30, mais 30. Só fala assim, ó, enquanto durar a guerra, o estado de sítio permanecerá. Pronto. Não precisa ficar renovando de 30 em 30 em 30, beleza? Quando for guerra, vai até terminar, beleza? Então, recapitulando. Estado de defesa, 30 mais 30, acabou, não pode mais. Estado de sítio, 30, 30, 30, 30, 30. Se for guerra, tem ali enquanto durar, beleza? O estado de sítio, no caso do artigo 137, não poderá ser decretado por mais de 30 dias, nem prorrogado por cada vez por prazo superior. Então, 30 mais 30, entendeu? Solicitada autorização para decretar o estado de sítio durante o recesso parlamentar, o presidente do Senado Federal de imediato convocará extraordinariamente o Congresso Nacional para reunir-se dentro de 5 dias, mesma coisa do defesa lá. O Congresso Nacional permanecerá em funcionamento. Na vigência do estado de sítio decretado com fundamento no artigo 137, só poderão ser tomadas contra as pessoas as seguintes medidas. Ou seja, durante o estado de sítio, poderá ser obrigada a permanência em local determinado, a detenção em edifício não destinado, tá? A banca colocar detenção em edifício destinado a acusados condenados. Não, é detenção em edifício não destinado a acusados, ou seja, o cara ali ele não pode ficar lá na prisão, ele vai ser colocado em outro lugar. Detenção em edifício não destinado a acusados ou condenados por crimes comuns. Restrições relativas à inviolabilidade da correspondência ao sigilo das comunicações. Liberdade de imprensa, radiodifusão, televisão, suspensão da liberdade de reunião, busca e apreensão em domicílio, intervenção nas empresas e requisição de bens. Beleza? Esse artigo 140 aqui, ele aduz que a mesa do Congresso Nacional, ouvidos os líderes partidários, designará uma comissão composta de 5 de seus membros para acompanhar e fiscalizar a execução das medidas referentes ao estado de defesa e ao estado de sítio. Eles vão analisar o que foi feito e tudo mais. Agora vamos para um tópico muito importante, das Forças Armadas, para finalizar aqui a nossa revisão turbo. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, Exército e Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares e organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da pátria, a garantia dos poderes constitucionais, por iniciativa de qualquer deles, da lei e da ordem. Lei complementar estabelecerá as normas gerais a serem adotadas na organização do preparo e no emprego das Forças Armadas. Agora vamos começar aqui o veneno da cascavel. Não caberá habeas corpus em relação a punições disciplinares militares. Não cabe HC nas punições disciplinares militares. Os membros das Forças Armadas são denominados militares, aplicando-se além das penas ao militar são proibidas a sindicalização e a greve. O militar não pode sindicalizar partido político enquanto estiver na ativa ou fazer greve. O militar, enquanto serviço ativo, não pode estar filiado a partido político, como eu falei agora. O oficial só perderá o posto e a patente se for julgado indigno, oficialado ou com ele incompatível por decisão judicial militar do Tribunal Militar de caráter permanente em tempo de paz ou de Tribunal Especial em tempo de guerra. O oficial condenado na justiça comum ou militar a pena privativa de liberdade superior a 2 anos por sentença transitada em julgado será submetido a julgamento previsto no inciso anterior, ou seja, será indigno oficialado. As mulheres, esse artigo é importante, gente, esse parágrafo. As mulheres e os eclesiásticos, aquelas pessoas lá que eu esqueci o nome como que eles não podem fazer nada no sábado, aquela coisa, sabe? Eles ficam isentos do serviço militar. Porém, há outros encargos que a lei atribui. Então, as mulheres e os eclesiásticos ficam isentos do serviço militar obrigatório em tempo de paz, sujeitos, porém, a outros encargos que a lei atribui. Segurança pública. Muito importante esse artigo, hein? A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida
para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio através dos seguintes órgãos: Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal. Existe essa polícia aí, é aquela só para inglês aí, porque não... Esses dias, inclusive, falou que ia ter um concurso para a Ferroviária Federal, não sei nem se isso existe mesmo, se é verdade. Polícia Civis, Polícias Militares e Corpo de Bombeiros Militares, Polícias Penais, Federais, Estaduais e Distrital. A Polícia Federal, instituída por lei como órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se. O que a Polícia Federal destina? Apurar infrações penais contra a ordem pública e social ou em detrimento de bens e serviços de interesse da União ou de suas entidades autárquicas, empresas públicas, assim como outras infrações cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional, ou seja, entre estados ou entre países, e exija repressão uniforme, segundo a lei do 0. Prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e o contrabando desse caminho. Então, o contrabando desse caminho é de Justiça Federal. Tráfico ilícito, quando não é da competência ali quando não é internacional e tal, aí vai para a Justiça Estadual, que é a Polícia Civil. Mas o contrabando e o descaminho, federal sempre. Compete também a Polícia Federal exercer as funções de polícia marítima, ou seja, pelo mar, pelos aqueles rios, né, aquelas fronteiras aeroportuárias e fronteiras. Exercer com exclusividade as funções de polícia judiciária da União. A União é a Polícia Federal. Exercer as polícias judiciárias dos estados e a Polícia Civil. Polícia Rodoviária Federal, órgão permanente, organizado, mantido pela União, estruturado em carreira, destina-se na forma de patrulhamento ao sentido das rodovias. O que a banca coloca? Polícia Rodoviária Federal, patrulhamento ao sentido das ferrovias. Errado. Então, Polícia Ferroviária Federal, patrulhamento ao sentido das ferrovias federais. Da rodoviária são as rodovias, ferroviárias, ferrovias. As polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbe salvar das competências da União, ou seja, o que não for da Federal, da Polícia Federal, vai para a civil, exceto as militares. Ou seja, temos aí a competência residual. O que não for da Federal e o que não for da civil ou da militar, será da civil. Então, recapitulando, não é da Federal e não é da militar, então é da civil, beleza? Competência residual que a gente chama, quando é por exclusão. Então vamos ler de novo aqui, que isso é muito importante. As polícias civis dirigidas por delegados de polícia de carreira incumbe ressalvar a competência da União as funções de polícia judiciária e apuração de infrações penais, exceto as militares. Então União e militar e o que sobrar é da civil, beleza? As polícias militares cabem à polícia ostensiva, polícia militar e polícia ostensiva, que está ali girando nos bairros e tal, preservação da ordem pública. Aos corpos de bombeiros e militares, além das atribuições definidas em lei, incumbe a atividade de defesa civil. Então, por exemplo, está pegando fogo, aquela tragédia que teve em Brumadinho, competência dali do bombeiro, né, que é defesa civil. As polícias penais vinculadas ao órgão administrador do sistema penal da unidade federativa a que pertence, cabe a segurança dos estabelecimentos penais, polícia penal, estabelecimento penal. As polícias militares e os corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e reserva do Exército. Polícia Militar e Corpo de Bombeiro Militar é força auxiliar do Exército. Subordinam-se, juntamente com as polícias civis e polícias penais, aos governadores. Ou seja, quem manda na Polícia Militar? Governador. Quem manda na Polícia Civil? Governador. Quem manda no Bombeiro? Governador. Quem manda no Exército? Presidente. Tá, você tem que separar essa aí. As polícias militares e os corpos de bombeiros militares, forças auxiliares de reserva do Estado, subordinam-se, juntamente com as polícias civis e polícias penais estaduais, aos governadores dos estados e do DF. A lei disciplinará a organização e o funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança pública e de maneira a garantir a eficiência de suas atividades. Os municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens e serviços de instalações, conforme dispuser a lei. Gente, eu acho que deu mais de uma hora, não sei. Uma revisão muito rápida, digna de revisão mesmo, né? Por isso que chama revisão turbo. Eu achei que eu consegui abarcar aí a maior quantidade de artigos
que eu pude trazer aqui, que eu vi são os mais importantes. Espero que ajudem a vocês a alcançar a aprovação. Isso aqui é uma mastigada que eu fiz, né, de mostrar as partes mais importantes e tal, mas sem dúvidas faço necessário que vocês leiam essa revisão aqui muitas vezes antes da prova. Eu vou tentar trazer a revisão das outras matérias também, direito penal, processo penal, constitucional administrativo, vou tentar trazer também de legislação especial, mas eu quero que vocês estudem bastante, porque como eu disse, são poucos artigos, né? Se você tirar 1 ou 2 horas por dia aí, você chega daqui 2, 3 meses lá na prova, tendo revisado muitas vezes esses artigos mais importantes. Então, espero que ajude vocês, criem o hábito de ler a lei seca e resolver muitas questões. Quando está, por exemplo, falta muito tempo para seu edital, eu aconselho as pessoas a responder diversos tipos de questões. Mas como já saiu o edital, já sabemos a banca, que é o Instituto AOCP, então responda questões da AOCP, Instituto AOCP, no que concurso lá dá, e faça anotações, revisões, e contem comigo aí. Vou deixar todas as informações que vocês precisam aqui na descrição desse vídeo, tá? Onde eu vendo meus simulados, onde eu vendo meu material, onde vocês vão baixar esse material de graça, todas as outras descrições aí, todas as outras informações eu vou deixar na descrição. E vocês me seguem lá no Instagram também, que eu vou deixar aí. Qualquer dúvida, manda lá. Se eu errei alguma coisa que faz parte, eu também sou um estudante, tá? Não sou nenhum gênio, não. Eu só tenho uma bagagem um pouco maior aí dos estudos. E venho aqui, né, trazer aqui esse pouco de experiência que eu tenho. E qualquer erro, mandem lá, a gente corrige, não tem problema. E vida que segue, vamos aí até a aprovação, né? Falou!